Tá gravando, irmãos, tem que ser aqui em cima, tá? Então, é uma alegria nós estamos aqui juntos hoje para celebrar esse culto de jovens, esse momento em que nós estamos aqui para glorificar a Deus e aprender mais do Senhor. Primeira coisa que eu queria que você fizesse é abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, versículo 14. Obrigado. Quem aqui não sabe nenhum versículo decorado, hoje vai sair daqui sabendo a metade de um. Já é bom, né, irmãos? Você chegou aqui até hoje, não sabia nenhum. Então você, hoje aqui, nesse sábado, você vai saber a metade de um. Então, ó, em 1 João 2,14, a gente vai ler a segunda metade do versículo, que é aquela parte que diz assim, ó: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos tentar falar do jeito que está aqui na tela? Aqui de jovens em diante, ó. Vamos lá, ó. Jovens, foi para um pessoal forte, eu vou para outro lugar, porque parece que não deu certo, não. Ele falou, quem escreveu essa carta foi João. João era o discípulo de Jesus, o apóstolo. João, ele que escreveu essa carta. E quando ele escreve essa carta, ele diz que ele escreve essa carta para 3 grupos de pessoas. Ele escreve essa carta para filhinhos, para jovens e para pais. Se você ler aí no capítulo 2, ele vai dizer, essa carta, ele diz aqui, né, ó, eu vos escrevi, jovens, eu vos escrevi. E aí no 13, ele diz assim, no 13, falta só 1, 2, pais, eu escrevo a vocês. Então ele diz, pais, eu escrevo a vocês, filhos, eu escrevo a vocês, e jovens, eu escrevo a vocês. Então esta carta é destinada a 3 grupos: os filhinhos, os jovens e os pais. Esses 3 grupos. Esta carta não teve um lugar assim específico para escrever. E é esquisito falar hoje sobre carta, né? Quem aqui já mandou uma carta? Alguém já mandou uma carta? Algumas pessoas ali mandaram uma carta. Deus. Ali mandou carta para quem? Estou falando de cartinha de amor, não. Né? A carta a gente mandava no correio, tinha lá o remetente, o destinatário, tudo que a gente colocava lá. Né? Um pessoal mais antigo aqui tinha um negócio de um papel de carta, que aí era um negócio que mandava aí para o namorado, para a namorada, mas a carta hoje foi substituída pelo e-mail. Quem já mandou um e-mail aqui? Já aumentou, né? Só que a geração agora não é do e-mail, porque o e-mail agora foi substituído pelo WhatsApp. Quem já mandou uma mensagem de WhatsApp? Meu Deus, né? Muitas pessoas mandaram mensagem de WhatsApp. Então, essa carta que era enviada era um meio que as pessoas se comunicavam. Então, ele ia se comunicar com as pessoas, mandavam uma carta. Demorava tanto tempo para chegar, e a pessoa lia e ia ter o conteúdo. E o João, ele escreveu essa carta. Nós não sabemos para que comunidade ele escreveu, para qual cidade. Por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios foi para a igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. A carta da igreja de Tessalônica foi para a igreja de essa. A gente não sabe para que cidade foi. A gente sabe que era para crente. E, sabendo que era para crente, ele falou,
eu vou falar para filhinhos, para jovens e para pais. Ele divide para falar com esses três grupos. E dentro da carta, ele começa dizendo o motivo pela qual ele escreveu a carta. E o versículo que lemos é: jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são o quê? Fortes. Jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. Essa carta que ele está escrevendo me chama a atenção quando ele diz filhinhos, jovens e pais. Me parece que seria mais uma linguagem assim, ó. Filhinhos, os novos na fé. Jovens, os mais maduros na fé. E pais, os mais velhos na fé, assim, bem mais experientes. Então ele faz essa diferença. Os filhinhos, os novos na fé, os jovens, aqueles que estão na luta ali, e os pais, que são os mais velhos. Então dá a entender que esta carta é direcionada para toda a igreja, e toda a igreja de alguma forma. E aos jovens, eu escrevo a vocês, porque vocês são fortes. A qualidade que o João via aqui nos jovens era força. E é claro que nós estamos falando de uma força que vem de Deus. É claro que nós estamos falando aqui de uma força que é dada por Deus. É claro que esta força que ele está falando aqui não é a força que é de um homem forte para carregar alguma coisa. Não é sobre a força. Ah, não, eu sou jovem forte, eu posso passar mais tempo acordado. Não, eu sou um jovem forte, eu posso carregar mais peso do que os outros, porque eu sou um jovem. Não, eu sou um jovem, então eu posso ficar em pé mais tempo. Não é sobre esta força que esse texto está falando. Quando ele fala sobre jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes. E aí ele complementa, né? A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Quando ele fala sobre a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno, o que o João está dizendo que a força do jovem é a força de combater o bom combate, é a força de viver a obra de Deus, é a força de colocar a vida para fazer as coisas diante de Deus, é a força para estar adorando ao Senhor, é a força para estar fazendo a obra do Senhor, é a força para estar vencendo o maligno em tudo que faz. E ele diz: eu escrevo para vocês porque vocês têm essa força. A força para permanecer, a força para lutar, a força para caminhar diante de Deus, a força para dizer não ao pecado, a força para dizer sim para Deus, a força para renunciar às coisas que o mundo tem para dar para cada um de vocês. Esta força vem de Deus. E nós precisamos viver esta força que vem de Deus. Vocês precisam aproveitar este tempo. Vocês, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias dos quais venham a dizer, deles eu não tenho contentamento. Nós precisamos então agora aproveitar. O motivo da carta do João aos jovens é porque eles têm força pela palavra de Deus, força para a palavra de Deus permanecer dentro de vocês, força para a vida de Deus estar em vocês. Olha, desde muito cedo eu sirvo a Deus. Desde muito cedo eu me batizei na igreja com 11 anos. E desde antes desse tempo, eu já estava na igreja. Eu só me batizei com 11 anos, porque na igreja batista que eu frequentava só podia se batizar a partir dos 11 anos. Então foi por isso, eu fiz 11 anos em outubro, em novembro teve o batismo e eu me batizei. Foi quando eu podia passar pelo batismo. E aí, meus irmãos, nesse período, esta época, eu congregava lá na Igreja Batista da 6 de agosto. E lá na Igreja Batista da 6 de agosto, eu ia para lá, e às vezes eu ia de ônibus, às vezes eu ia de carona,
Às vezes eu ia com um parente meu que morava quase em frente à minha casa e que me levava para lá. Só que eu comecei a ir com maior frequência, eles não iam. E lá no bairro 6 de Agosto tem um mercado, que é o Mercado da 6 de Agosto. E lá no Mercado da 6 de Agosto tinha evangelismo. E o evangelismo era assim, tipo 1h30, 2 horas antes do culto. A gente fazia o evangelismo no mercado e de lá nós íamos para o culto. Como eu não era batizado, como eu ainda era uma criança praticamente, qual era a minha missão nesse culto? Carregar as coisas e bater palma. O papel lá era esse. Né? Carregava e não carregava qualquer coisa, porque ele dizia, esse menino vai derrubar. Né? Esse menino vai derrubar. Um dia desse eu encontrei com o pastor Alberto Casas. O pastor de lá era o pastor Enoque, né? Mas ele é um pastor bem desse período que ele me conheceu. Ele falou assim para mim, Breno, eu olhava para ti e eu dizia assim, esse menino não vai vingar, não. Né? E quanto tempo se passou de lá para cá, das coisas que nós temos vivido. E aí eu ia para esse culto, e eu fazia parte do culto, estava lá com os irmãos do culto, era uma alegria de lá. Eu ia para o culto à noite, do culto no mercado, depois eu ia para o culto com os irmãos lá na Igreja Batista 6 de Agosto, depois voltava e era uma alegria. Logo jovem, eu comecei a frequentar uma organização dentro da igreja chamada Embaixadores do Rei, onde nós aprendíamos a Bíblia, onde nós discutíamos a Bíblia, e aí nós fazíamos coisas, campeonato de futebol para trazer pessoas para a igreja, eventos na igreja, e aí ninguém tinha dinheiro. E várias vezes ali naquele bairro, nós nos reunimos para vender os refresquinhos, né? Aqueles, cada um chama de um nome, né? Hoje é não sei o que, gourmet, né? O cara, na época era um refresco, o cara fazia um negocinho de refresco que tinha de água, só um negocinho nele lá, cheio de açúcar, e tomava e vendia. Ou a gente vendia picolé depois da EBD, para juntar. E a gente comprava, fazia o campeonato de futebol, e aí era uma alegria. E foi assim a minha juventude. Foi assim. Eu fui crescendo, fui ouvindo a palavra de Deus. Depois de lá, eu saí daquela igreja, fui para a Igreja Batista da Floresta. E lá o pastor, na época, fez um desafio que era de evangelizar todos os bairros em volta da igreja. E tinha um mapa da igreja. Nós fizemos todas as casas em volta da Igreja Batista da Floresta, no Bela Vista, no Castelo Branco, Mascarenhas de Moraes, Abraão Alabe, Novo Horizonte. Nós visitamos casa por casa, falando de Jesus e anunciando. E eu ia crescendo. Logo na minha juventude eu me envolvi logo com futebol. E eu comecei a jogar futebol, e joguei futebol em vários times aqui de Rio Branco. E na escola também, tudo que tinha para ganhar da minha época, nós ganhamos. Tudo. Negócio de base municipal, estadual, não sei o quê, particulares, públicas. E eu gostava muito de esporte. Então eu ganhei na fase de jovem, no handebol e no futebol. E eu gostava de jogar futebol de campo. Eu era o camisa 8 no Rio Branco. Joguei no Rio Branco, joguei no Juventus e joguei no Independência. E na época também, né, da nossa categoria, ganhamos tudo. E eu na igreja envolvido com todas essas coisas. Nesse período também eu fui para as artes marciais. E aí nas artes marciais, eu fui primeiro lutar taekwondo. E aí eu fui me graduando no taekwondo. Do taekwondo eu fui para o kung fu, né? Do kung fu fui para capoeira. E sempre acumulando essas atividades. Mas aí eu comecei a me envolver na igreja, e me envolver cada dia mais. E o tempo foi ficando curto. Eu larguei a luta e o futebol foi o último. Os irmãos que ainda vão em algum retiro, algum passeio, ainda tem oportunidade de ir lá, que eu ainda dou aula de graça lá, né? Mas eu vou começar a cobrar. E
precisei ir largando também, porque eu me envolvendo com a igreja. E aí, no período já assim do ensino médio, eu ia para o culto, ia para a aula de manhã, e à tarde eu ia evangelizar. Eu tinha uma bicicleta Caloi Cross, branca com roxo, e eu saía da aula, pegava essa bicicleta e ia evangelizar. A gente ia evangelizar e à noite a gente ia, chamava de discipular, que era ensinar a Bíblia para essas pessoas. E eu ia. Foi quando eu conheci lá o bairro Ayrton Senna, que hoje nós temos a igreja lá. E lá no Ayrton Senna, os irmãos estavam lá tendo um jogo de futebol. E eu passei lá e eles não iam para a igreja, não frequentavam nada. E eu disse para eles assim, se a gente jogar bola aí com vocês e ganhar, vocês vão para o culto à noite? Eles falaram, vamos. E eu montei o time lá da gente lá de futebol e nós ganhamos dele lá naquele campinho lá do Areal. E à noite todos foram para o culto. E muitos permaneceram na igreja. E nós abrimos aquela igreja, abrimos o Calafate, depois abrimos uma no Belo Jardim. No Belo Jardim, junto com os irmãos, a gente fazia sopa, levava, ia, voltava. E que no meio de tudo isso, teve coisas que foi precisando indo largando. E eu ainda tinha que estudar. E eu gostava muito das exatas. E eu falei, ou eu vou fazer engenharia civil, ou eu vou fazer análise de sistemas, que só tinha UFAC aqui. Né? Não tinha outra faculdade na época. E aí eu escolhi análise de sistemas e não tinha internet também, né? Ou para quem tinha, só quem tinha muito dinheiro. E saía na rádio. E eu estava em casa e esperando o resultado do vestibular. E aí, curso de análise de sistemas. E aí eles vieram lá e na lista estava lá o meu nome. Na lista dos aprovados. E aquilo foi uma alegria. E eu não acreditei. Eu saí de lá, peguei o ônibus, fui na UFAC. Porque eles colocavam a lista na parede da UFAC e falavam na rádio. E eu vi meu nome lá e foi uma alegria. E enquanto isso, eu continuava estudando, eu continuava envolvido na igreja. E o que eu quero dizer para vocês é que em nenhum momento da minha vida eu precisei me afastar ou sair da igreja para conseguir nada. Hoje, eu fiz o curso de análise de sistemas, terminei. Depois, eu fiz uma pós-graduação em implantação de EAD. Eu fiz outra pós-graduação em rede de computadores. Eu fiz outra pós-graduação em psicopedagogia. Eu fiz outra pós-graduação em docência para educação profissional. Eu fiz um mestrado. Eu participei de muitos concursos, né? E passei em muitos concursos públicos. Hoje, eu trabalho ainda em um desses concursos que eu passei. Fiz a seleção do doutorado na Estadual de Santa Catarina. Estou aprovado lá, não ainda dentro das vagas, eles estão chamando para o doutorado. Mas o que eu quero te dizer, desde os 11 anos eu me batizei e estou na igreja. E que Deus cuidou de mim. Deus me deu uma família, minhas 2 filhas maravilhosas estão ali, deu o meu trabalho, deu as condições de eu passar nessas faculdades e estudar essas coisas, e no emprego, me deu condições de poder estar aqui glorificando e exaltando ao Senhor. E hoje, eu esperava, Paulo, servir a Deus com cabelo branco, mas está ficando careca, então acho que eu não vou servir a Deus com cabelo branco. Né? Essa promessa não se concretizou. Né? Eu esperava assim, meu Deus, vou ficar com o cabelo bem branquinho e vou continuar servindo a Deus. Ele não ficou branco. Né? Ele ficou branco, mas caiu mais do que o que tem branco. Mas o que eu fico feliz é de Deus continuar me chamando para estar aqui e poder falar da palavra dele, do amor dele e da graça dele
e de poder cantar canções, e de poder pregar a palavra. E hoje eu fui a última opção de pregador aqui hoje, eu vou falar aqui, né? Todos furaram, e aí fui eu, né? Mas eu estaria aí com os irmãos, ouvindo, né? E estaria aí adorando a Deus e celebrando ao Senhor. Nós chamamos os irmãos da igreja metodista, mas eles tiveram uma atividade com os missionários que chegaram e não puderam estar aqui. No próximo, eles estarão aqui conosco. Mas o que eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, é que, em primeiro lugar, que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. E que você não precisa largar nada de Deus. Nada de Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, todas as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Deus me abençoou. Deus me prosperou. Deus cuidou de mim. Eu estava com um monte de problema de saúde. Eu adquiri por um monte de irresponsabilidade do jeito que eu comia. E eu estou há pelo menos 10 anos que eu tinha uns problemas de gordura no fígado, de diabetes e de um monte de coisa. Na quinta-feira, ou foi na quarta, eu fiz o exame. E depois de 10 anos, irmãos, sabe o que é 10 anos indo no médico, fazendo ultrassom, de 6 em 6 meses, e indo lá, e aí dizer assim, gordura nível 3, gordura nível 2, gordura nível 3 indo para o 4. Cuidado, pastor, senão o senhor vai morrer de cirrose sem nunca ter bebido. 10 anos ouvindo isso. E na quarta-feira eu fui lá. O médico olhou de um lado, o doutor Maurício olhou de um lado, olhou do outro. Olhou e falou, tá tudo normal, nem gordura mais no seu fígado tem. Eu falei, glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Mas não foi fácil, irmãos. Foi fácil. Né? Já perdi de lá para cá 40 quilos. Não comi hoje porque vai ter um cachorro-quente daqui a pouco, vou poder comer com os irmãos aqui o cachorro-quente, né? Vai ser uma bênção. Aí Deus vai abençoar, vamos orar antes. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Ele cuida de nós em todas as coisas. Deus protege de nós em todas as coisas. Deus nos livra de todos os maus. Deus, Ele coloca os seus anjos ao nosso redor. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele nos abençoa. Por isso eu quero te dizer que, em nome de Jesus, aproveita a tua força para servir ao Senhor. Aproveita a tua força para estar diante de Deus. Aproveita a tua juventude para estar diante de Deus. Aproveita que você pode fazer coisas maravilhosas. Aproveita que você pode ir para coisas maravilhosas. Quando o Caleb chega para Josué e fala assim, lá em Josué capítulo 13, ele fala, Josué, tu te lembras que estava eu e você lá em Cades Barneia, quando Moisés mandou nós íamos espiar a terra. Já fazem 45 anos que nós fomos lá espiar aquela terra. E o Senhor disse que nos daria aquela terra. E eu quero te dizer que a minha força ainda é a mesma. Então, mande eu ir para Cades Barneia, mande eu ir para lá, porque eu vou conquistar, porque o Senhor vai me dar aquela vitória. O irmão já tinha passado 45 anos, agora ele já era um senhor de 85. Será se a longevidade dele era a mesma? As pernas? Quero te dizer que, às vezes, depois de um louvor como esse, precisa de um Dorflex. Ou pelo menos de uma dipirona. Mas a força ainda é a mesma. Mas a força ainda é a mesma. Mas a vontade ainda é a mesma. Mas o desejo de estar aqui ainda é o mesmo. Por isso, jovem, aproveita a tua força para servir ao Senhor. Aproveita a tua força cada dia para estar diante de Deus. Aproveita e fala, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Irmãos, eu era muito ruim de redação, muito ruim de redação. E eu estudava. Eu sempre estudei. Sempre estudei, mas eu sempre estive na obra de Deus. E na época, na UFAC, a redação valia 30 pontos. 30 pontos. E qual era a minha média de pontos? Sempre 12, 14, né? E as minhas melhores redações dava 16. Pois a minha redação foi a melhor redação da minha vida. Eu tirei 28. 28. Eu falei assim, meu Deus, o que é que foi isso?
que foi que aconteceu? Eu sei que teve um que orou melhor do que eu, porque eu fui o segundo na classificação para análise de sistemas na época. Teve um ainda que ainda orou mais, né? Mas no mestrado eu fui o primeiro. Mas nas pós-graduação eu fui o primeiro. Lá no site da UFAC, se você for lá, a minha dissertação é a primeira da minha turma do mestrado. E foi Deus, irmão. Eu não tinha condição. Eu não tinha como. O mestrado foi numa época que a Lorena estava nascendo. Eu estudava para a seleção do mestrado lá no hospital. Eu ficava lendo. E aí eu fiz um mestrado que era sobre tecnologias educacionais. E eu tinha que ler sobre coisas educacionais. E eu lia coisa assim, eu falava, meu Deus, acho que eu sou um burro, porque como é que eu não entendo o que esse cara está falando? É em português, na minha língua eu não entendo. Eu tinha que ler, reler, ler e reler de novo. Mas o Senhor me abençoou. O Senhor sempre esteve ao meu lado. O Senhor sempre cuidou de mim. Por isso, jovem, a tua força que seja para o Senhor. E ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. Jovem, aproveita a tua força. Mas aproveita a tua força cheia da palavra de Deus permanecendo em você. Olha, ser jovem não é ser careta, não. Você viu, a gente veio aqui, a gente louva ao Senhor, a gente dança, a gente celebra, a gente toca, a gente exalta, a gente dança para Deus, a gente brinca, nós nos divertimos. Eu estava lembrando, eu estava vendo no Instagram esses dias e estava falando assim, ó, mostre esse gol para o seu filho. E era aquele gol do Ronaldinho na Copa, que ele fez o gol de falta. A falta, ele colocou para bater a falta, aí o goleiro estava arrumando lá, falando que o pessoal ele bateu, e aí foi gol. Sabe onde eu estava nesse dia? Foi numa Copa que os jogos eram de madrugada. Essa Copa, os jogos eram de era assim, 1h da manhã, 2h da manhã. Sabe onde eu estava? Na igreja. Eu e quantos? Uns 30. Dentro da igreja. Fazendo o quê? Orando que não era. Telão ligado, aproveitamos o data show da igreja, ligamos e o Ronaldinho ia bater a foto. Irmãos, quando o Ronaldinho fez esse gol, foi cadeira voando naquela igreja. Foi uma confusão grande. Daquela época, já está aqui para contar o Cleiton, não sei se o Renato nessa época também, do Ronaldinho, né? E talvez os outros aqui não estavam. Foi uma confusão e ganhamos aquele jogo da Inglaterra que ninguém acreditava mais que seria possível. Aproveita, vem para cá, joga videogame com teus amigos aqui. Vem para se eu for falar aqui de campeonato de videogame, quem é da época aqui, Ronaldinho Soccer no Super Nintendo, né? Ele falava assim, International Superstar Socks Deluxe, né? E a gente ia jogar o futebol, e tinha campeonato de futebol, e tinha campeonato, e nós nos reuníamos e estávamos juntos, e celebrando ao Senhor, e a palavra de Deus em nós, e abrindo congregação, e anunciando o Evangelho, e falando. Nós fizemos um culto de jovens, como o que vocês se mobilizaram aqui, e aí o jovem não ia para a igreja. Aí o que a gente fez? Um festival de pizza. Era pizza de graça para todo mundo, aí o cara não ia, né? O cara ia na hora, meu irmão. E aí foi pizza de graça para todo mundo. E aí vinha todo mundo para a igreja. Ficou gente do lado de fora na igreja que não dava, fechamos a rua, lá na igreja Batista da Floresta. E gente por todo lado, depois a palavra sendo anunciada. A força diante de Deus. A palavra de Deus em você, todos os dias da tua vida. E como João disse aqui, e vença o maligno. Testemunho. Vença o maligno dizendo não ao pecado. Vença o maligno lá na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, no grupo de WhatsApp da família. Vença o maligno dizendo a verdade. Vença o maligno dizendo sim para Deus. Vença o maligno dizendo nós vamos caminhar na presença de Deus. Vença o maligno dizendo não para uma vida errada. Vença o maligno dizendo eu vou caminhar com Deus e eu estarei com o meu Deus, porque Ele vive, Ele é poderoso. Não tem nada melhor do que viver com Deus. Não tem nada melhor, não tem nada maior. Desde a minha juventude, Deus me encontrou. E hoje, eu continuo com o Senhor. Eu continuo adorando a Ele. E Ele me ajudou e Ele me ajuda a poder permanecer. E eu quero te dizer que em tudo Ele cuidou de mim.
e em tudo Ele vai cuidar de você. Mas coloque a tua vida diante dele. Viva com Ele. Experimente viver as coisas de Deus. Experimente ter amigos cristãos. Experimente dividir coisas com cristãos que você vai andar e que você vai viver uma vida diante de Deus, que vai te levar para um bom caminho, que vai te levar para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Aproveita a tua força para Deus. Que a palavra de Deus permaneça em você e que você vença o diabo em todas as escolhas que você fizer, em toda decisão que você tomar, em tudo que você fizer, que você confie no Senhor, porque Ele é o que guia nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Se puder, fica de pé aí onde você está. Queria orar junto com você e agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui, mas confia a tua vida diante de Deus.